senhoras, senhores, jovens, crianças, que eu vi criança por aqui, uma boa noite a todos, votos de muita paz. Trazemos aí um abraço bem apertado dos espíritas de Vitória e região e da nossa casa, Grupo Espírita Lamartine Palhano Júnior. E hoje convidados por vocês para falar sobre lições de Jesus para a imortalidade. São lições para a imortalidade, porque depois, em outras eras, depois que já sabendo de tudo isso, capazes de transformar-nos e nos colocarmos como espíritos melhores lá adiante, ainda assim seremos tutores de outros que, como nós hoje, caminhamos para o aprendizado. Por isso que essas lições permanecem para a imortalidade. Nós vamos usar alguns recursos aqui, vamos ver se vai funcionar tudo bem, é só um teste por enquanto. A primeira lição, nascer de novo. Olha, nós precisamos nascer de novo todos os dias. Nós precisamos nascer de novo a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Para alguns, renascer. É imprescindível que nós não percamos como meta, como ideal de espírita cristão, a necessidade de nascer e renascer cada dia, de novo. E Jesus traz essa lição de forma impressionante. Em verdade, te asseguro, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Corcoviava aquele doutor da lei pelas ruelas daquela cidade, em busca de um rabino jovem, um mestre em Israel. E ele então, na calada da noite, encontra aquele jovem e lhe questiona sobre como seria possível então ganhar esse mundo, o universo, a vida se expandisse além daquilo que ele conhecia. Jesus diz que era necessário nascer de novo. E ele pensa, reflete um tanto e diz: como pode eu, homem velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus então olha com um olhar amoroso, carinhoso, doce e gentil e diz assim: Nicodemos, é doutor entre os homens e não sabe dessas coisas? E há muitos doutores agora que ainda não sabem dessas coisas. Ainda há muitos que não acreditam na capacidade do retorno do homem em veste nova, em roupa nova. Mas é possível, é tão seguro isso, que todo o ensino de Jesus se sustenta na reencarnação. Sem ela, a sua palavra se perderia naquele tempo para aqueles homens, e elas são palavras imortais. E nós prosseguimos então. Viver com simplicidade. Parece uma proposta ousada nesses tempos de hoje. Como viver com simplicidade numa época tão acelerada, onde todos precisam ter tudo? É estranho, mas nós criamos filhos, nós crescemos sob uma doutrina, não é espírita, a doutrina do mundo, que indica que nós precisamos ser preparados para vencer a cada dia. Mas, queridos, estamos preparando as pessoas e fomos preparados não para nos vencer, mas para vencer o outro nessa caminhada no mundo. E para isso, há muito tempo, fomos criados simples e ignorantes. E como eu sempre repito, deixamos de ser simples e permanecemos ignorantes, porque a simplicidade foge de nós. E é ela que nós buscamos. Tanto que quando surge alguém no mundo simples, que vive com simplicidade, nós ficamos encantados. Um Mahatma Gandhi, um Irmão Dulce, um Francisco Cândido Xavier nos chama a atenção. Um Francisco de Assis, um Jerônimo de Deus. E nós então, sabendo de tudo isso, não conseguimos. E Jesus traz essa lição. O que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que o homem daria para ter sua alma de volta?
muita gente tem ganhado o mundo e perdido a alma. Em busca dessas soluções temporais da matéria, galgam cargos de excelência, constrói tesouros infinitos em suas mentes, porque se perdem rapidamente. São pessoas que, para crescer profissionalmente, socialmente, passam por cima de muitos, ganham o mundo, perdem a alma, e depois é preciso então ganhar de volta, trazer de volta. E Jesus pergunta na sequência: o que daria o homem para ter sua alma de volta? O que nós daríamos para ter a alma de volta? Hoje nós estamos aqui na recuperação dessa alma. Não estamos aqui por um acaso do destino, por uma coisa incerta. Estamos aqui na doutrina espírita para recuperar essas almas, as nossas almas. E o ensino de Jesus é claro: o que aproveitaria o homem em ganhar o mundo? Se você tem pensado sobre isso, às vezes o mundo te interessa tanto, e as coisas dele, que nós, espíritas, sabemos que a maioria de nós tem vivido uma fala espiritual e a excelência da vida material. Falamos tanto em imortalidade, em mundo espiritual, e somos presos na vida biológica, na vida física. Como diz o filósofo francês Teilhard de Chardin, nós somos seres espirituais vivendo uma vida corporal, e não seres corporais vivendo uma vida espiritual. Essa é a excelência da fala de Jesus. O que nós estamos fazendo? Ser humilde. Tarefa difícil? Complicada? Onde reside a humildade? Já se perguntaram sobre isso? Muita gente acha que ser humilde é ser pobre. E nós encontramos o orgulho em todos os seres e não temos a capacidade de medir o orgulho de cada um. Mas a humildade, tão decantada e esperada, ainda está distante de nossas vidas. Eu brinco muito, eu digo que no meu caso em especial, não de vocês, eu não tenho um risco de humildade. Eu tenho orgulho rastejante. Sempre eu digo isso, porque eu coloco meu orgulho tão baixo quando eu quero e preciso, e até parece que eu sou humilde, mas é o meu orgulho que rasteja. E de tanto esse orgulho rastejar, eu fico na expectativa da humildade chegar. Porque se nós aprendemos então a rebaixar um pouco essa nossa crista de galo, talvez assim a gente consiga alcançar essas lições imperecíveis de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Nós estamos num mundo de transferência. A Terra foi criada para nos contrariar todos os dias. Se ela fosse feita para cumprir as nossas vontades, nenhum de nós estaria aqui hoje. Mas ela contraria tudo que nós queremos e nos dá aquilo que nós necessitamos. E cada um de nós muitas vezes quer que a cruz passe para o outro, num processo de transferência. Porque os nossos problemas são causados sempre pelos outros e não por nós mesmos. Nós estamos transferindo essa cruz, querendo diminuí-la cada dia, não carregando-a com esforço hercúleo, muitas vezes com grande dificuldade, mas cortando seus pedaços, fugindo da prova, fugindo da expiação, fugindo da tarefa. E isso vai fazer com que lá na frente nós precisamos então desses pedaços que faltaram agora. Alguns de nós querem colocar um travesseiro embaixo dessa cruz porque está doendo o ombro. Não tem jeito de colocar uma almofada? Tem. Hoje nós estamos colocando uma almofadinha pequena, de leve, 1 milímetro de espessura. Eu fico lembrando daquela figura ali, Francisco Cândido Xavier, quando ele pergunta a Emmanuel se a tarefa que ele desempenha naquela época, já quase com 412 livros escritos, ele disse: será, Emmanuel, quanto tempo você acha que eu terei com Jesus depois de ter trabalhado o tanto que trabalhei? Emmanuel disse: o tanto que você trabalhou, eu acho que você consegue 6 minutos com Jesus. Eu quase chorei.
Eu falei, o que eu vou conseguir com o que eu já fiz? Milésimos de segundo. E ele tinha 6 minutos com Jesus. Jesus vai passar longe de mim, assim. E o que está acontecendo? Negue a si mesmo. A palavra abnegar, que é negar a si mesmo, está distante de muitos de nós. Porque nós não negamos a vida material, a vida social e a vida para as tarefas que devemos cumprir. Muitas vezes achamos que a tarefa espírita é para os outros. Muitas vezes eu percebo, meus amigos mesmos, quando ouvem uma palavra bonita, uma palestra interessante, dizem assim, se fulano estivesse aqui, nunca serve para nós, sempre serve para o outro, a tarefa é sempre boa para o outro, o trabalho é sempre bom para o outro, mas nunca para nós. Nós incentivamos o outro, vai lá, faz mesmo, você é bom nisso, para que a gente não precise fazer. E nós precisamos mudar. Não há como alterar, cada um traz essa cruz para si mesmo, e é preciso caminhar com ela. Essa foto explica muito bem o mundo de hoje. Essa carinha tão boa. Não cultuar bens materiais. Não cultuar não quer dizer não usar. Usar faz parte do processo da reencarnação. É dada a cada um de nós de acordo com as nossas necessidades e as necessidades que nós construímos ao longo da nossa existência, pelo esforço, pelo trabalho. Não cultuar é não transformar em ídolo, em Deus. Há muita gente que o Deus de hoje é o dinheiro. Um dos maiores problemas da depressão no mundo hoje, principalmente no Brasil, é a falta do poder de compra, de aquisição. O indivíduo fica sem o poder de adquirir, se sente desclassificado socialmente e se deprime, entristece. Então, poder de compra. Eu lembro uma amiga que chegou há pouco tempo, me mostrou a bolsa dela, uma bolsa nova, me mostrou lá 10 cartões de crédito, eu quase desmaiei. Porque cartão de crédito é uma coisa bastante complicada. É um dinheiro que você não tem, que você gasta com coisas que você não precisa. Geralmente é assim. Ela disse, olha, quantos cartões eu tenho? Eu disse, Senhor, ore por ela. O que vai dar isso, né? Ela disse, agora eu posso comprar as coisas que eu sempre quis. Eu disse, você tem dinheiro? Não, mas eu tenho cartão. Eu disse, o inferno está cheio de gente com cartão. Não cultuar bens materiais, mas para se sentir feliz, tem que comprar. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tem gente que o tesouro está no motor de um carro, num avião, num corpo atlético. O tesouro está em cada lugar, num talão de cheques, nem se usa muito hoje, mas alguns ainda usam, num cartão de crédito, numa conta bancária. O coração de cada um de nós está num lugar. Eu lembro uma fala de Lucas, refletindo o ensinamento de Jesus, que diz assim, o que te ligares na terra, no céu estará ligado. O que desligares da terra, do céu estará desligado. Os egípcios, um povo bastante inteligente, sabemos que são os exilados da capela, daquele sol de capela, eles tinham como parte da sua cultura que os deuses pesavam o coração do homem quando ele desencarnava. E de acordo com o peso do seu coração, de acordo com a gordura que tinha no seu coração, você iria para o céu ou o inferno. E essa gordura o que é? São esses lixos que nós acumulamos, é aonde nós colocamos e fazemos de coisas e pessoas o nosso tesouro. Cada um de nós sabe disso. Morrer não é o problema e nunca foi. O nosso grande desafio é viver, porque a vida sempre prossegue, sempre prossegue. E as pessoas estão ocupadas com morrer. Com morrer. Quando vão morrer e não como viver. Porque você vai para onde? Para onde você construiu pelo viver. Nós vamos prosseguir. A morte é uma curva numa estrada. Você não vê o outro lado até passar pela curva. Depois a estrada prossegue.
E ela prossegue. E você vai parar exatamente onde você construiu aqui, quando encarnado. O espaço futuro, umbral, umbrales, uma palavra espanhola que significa penumbra, nada mais é do que um portal, e ele é da consciência. O espaço geográfico que nós identificamos como ponto de parada no além, ele é escolhido por nós, identificado por ondas, por vibrações. E elas são construídas no viver, no agora. E é preciso estar atento. Onde está o teu tesouro hoje? É uma reflexão de Jesus profunda. Não é à toa que a 10ª lei moral, gravada em O Livro dos Espíritos, é a lei de justiça, amor e caridade. Nenhum de nós chegará à caridade plena se não entender sobre justiça. Nenhum de nós vai amar se não compreender sobre justiça. Não há como, meus irmãos. Nós precisamos aprender a ser justo. Nós trabalhamos com a caridade ainda daquela que eu te dou o que lhe sobra. E a caridade verdadeira se baseia numa justiça. Eu compartilho o que é nosso. Nós estamos longe disso, de entender isso. Nós estamos mais intencionados com os nossos direitos do que os nossos deveres. Quando os Espíritos nos falam que nós devemos abdicar até aquilo que nós temos direito para o desenvolvimento, nós não, o direito é meu. Eu tenho direito. Cultivar a justiça é um trabalho sério. Está previsto nas bem-aventuranças. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Nós, os espíritas, temos fome, sede de ser justos. Então, quem tem fome e sede de justiça só será saciado se for justo. É preciso partir de cada um de nós um processo de transformação desse país, no país que nós queremos como pátria do Evangelho. Estamos distante de um país como pátria do Evangelho, muito longe, porque ele só será uma pátria do Evangelho se o Evangelho estiver vivo primeiro em mim, para depois no outro. Mas eu quero que ele esteja no outro primeiro. E não faço nada para transformar esse pequeno país. Nós precisamos refletir sobre isso. Semear a paz. O Brasil não é um país pacífico, como todos pensam. Nós temos hoje no mundo 180 focos de guerra. O Espírito Santo está inserido, primeiro estado brasileiro, em violência contra a mulher. 3 cidades do Espírito Santo, Colatina, Vila Velha, Cariacica, 4 cidades e Serra, estão inseridas nas pesquisas sobre violência no Brasil. O Espírito Santo é campeão da mortalidade juvenil por homicídio de jovens, principalmente jovens negros. E nós achamos que estamos num país pacífico. Há mais morte no Brasil por ano por armas brancas e leves do que a guerra do Iraque, do que essa guerra que está acontecendo agora. E nós achamos que o povo é pacífico. Semear a paz é uma necessidade. Observe o quanto nós estamos distante de paz, dessa proposta de Jesus, quando nós andamos pelo trânsito da nossa cidade. Ninguém suporta, todos querem chegar primeiro, mais rápido. Todos olham para si, para o seu compromisso e não para o outro. Não cede espaço, não oportuniza, não pacifica as vias urbanas. Nós não pacificamos as casas, as famílias. Nós não pacificamos as instituições espíritas, sempre em conflitos pessoais. Nós não nos pacificamos porque não aprendemos a semear a paz. Nós queremos a paz mundial apenas na teoria, porque não produzimos paz onde estamos. E é preciso refletir sobre isso nesses dias de agora, porque para transformar esse país é preciso que cada um de nós
sejamos agentes da transformação. Semear a paz. Pedro, guarda a tua espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Imagine, meus queridos, que quando Jesus, então, foi beijado por Judas, para ser reconhecido pelos soldados romanos, e quando eles chegaram e lançaram-se contra o mestre para prendê-lo, colocá-lo sobre as algemas, sobre os ferros daquela época, Pedro desembainha a tua espada, lança-se contra um soldado chamado Malco, decepa a sua orelha. Jesus então fala para ele: Pedro, guarda a tua espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Abaixa-se, pega a orelha de Malcolm, coloca no lugar e solda com a super bonder divina. É uma cola que nós não conhecemos, porque ela é derivada do amor profundo e do conhecimento das leis. Jesus cola a orelha do soldado e Pedro aprende uma lição. Mas quantos de nós ainda ferem com ferro? Muitos de nós não somos capazes mais de atingir o outro com a espada. Essa espada de aço, mas usamos a espada da língua para atingir profundamente o outro, decepando muito mais do que orelhas. Nós usamos as espadas do pensamento, lançamos dardos mortais contra as pessoas que não concordam conosco, com as nossas ideias, com os nossos pontos de vista, que são apenas pontos. O ponto de vista nada mais é do que a vista de um ponto. É de onde você observa, que é sempre diferente do outro. E nós estamos com as espadas. Paulo dizia que muitas vezes o homem velho queria saltar de dentro dele com 2 facas na mão. E muitas vezes nós agimos assim. Nós trabalhamos muito com contenção. Nós nos contemos para que os outros não vejam quem nós somos. Mas por dentro, o homem velho está lutando para arrancar uma faca e ferir o outro. Como não podemos, por medo das prisões e de tudo mais, o pensamento atinge os nossos objetivos. E é tão interessante que no capítulo 14 do livro A Gênese, Allan Kardec fala que o pensamento reflete na organização perispiritual, cria forma, e um espírito pode ler em outro, resumindo, como se lesse um livro. É claro que Allan Kardec fala isso. Naquele período, é a única coisa que se podia usar como analogia. Hoje, o que nós pensamos e emitimos transforma-se à nossa volta, e que todos os espíritos da nossa ordem para cima conseguem ver o que nós somos de verdade. Será que dava para ficar com vergonha? Vocês já tiveram um pensamento que se balança a cabeça assim, não querendo ter ele? Pois é, isso acontece comigo, saibam disso. É uma luta de contenção diária para que o homem velho não chegue a arrancar a faca por outro. É um trabalho de entender isso. Eu não posso ferir de forma alguma. Se Pedro era o ferro, a espada, nós não devemos ferir, porque seremos feridos. E quem sofrerá no final? Nós, pela lei de ação e reação. Não julgar os outros. Devo falar essa parte ou não? Posso pular? Nós, os espíritas, não falamos mal nem fofocamos. Nós fazemos a comunicação social espírita. Sociabilizamos a informação negativa do outro. E nós somos perfeitos nisso. Devo dizer que de todas as religiões que eu conheci, essa é a única que me suporta, que me aguenta. Eu acredito que deve se estender esse assunto, porque o Espiritismo é ainda que comporta seres como nós, capazes de adquirir muito conhecimento sobre tudo que é perfeito e que pode ser feito, e caminha tão devagar para a conclusão disso. Então, essa grande dificuldade, não julgar os outros. A cada 10 minutos de fala com alguém, a gente fala mal de um. E tem gente que 10 minutos fala mal de 10, outro de 20. Se você estiver falando mal de um, está em progresso, né? Mas entenda a necessidade de não julgar os outros. Nós julgamos pela aparência, nós julgamos por tudo. Nós julgamos até aqueles que não falam.
ou seja, que permanece em silêncio. Nós julgamos qualquer pessoa que não corresponde ao que nós esperamos. A fala de Jesus é muito precisa. Por que reparas no cisco que está no teu olho, no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu olho? Eu não consigo achar nada mais profundo do que isso nessa sessão, falar mal do outro. Os espíritos de maneira geral, e os estudantes da psicologia, os profissionais da área mental, da saúde mental, costumam dizer que nós, quando observamos tantos defeitos no outro, é porque a vida parece um espelho. Nós não queremos encarar as próprias dificuldades existenciais, os próprios defeitos, preferimos salientá-los no outro, para que, como se fosse num passe de mágica, ele saísse de nós, mas não sai. Esse é o lado sombra de cada um de nós. É o lado que Carl Gustav Jung trabalha muito bem. E muitos de nós querem apagar o passado, querem apagar a sombra, e isso é um engano. A sombra faz parte de nós. É o desconhecido agora, mas o conhecido de antes. É aquilo que nos faz caminhar ainda agora, que muitas vezes dirige a nossa vida. É o inconsciente das nossas experiências passadas que nos fazem caminhar, muitas vezes com hábitos antigos, que nós já acostumamos a fazer e nem percebemos, porque o cérebro identifica como uma realidade, uma coisa boa, e nós repetimos esses erros. Quantas vezes somos levados por esse passado, por essa sombra? O papel de Jesus na Terra foi nos ensinar a iluminar esse desconhecido, essa ignorância que ainda reina dentro de nós. Por isso, frases como essa: não consegue ver a trave no teu olho e se ocupa com o cisco no olho do outro, porque o outro não me interessa. E é preciso um interesse, sim, no outro, para que a gente construa um mundo melhor. Exercitar a fé. A fé, eu já disse, não sei se foi aqui, mas digo sempre, deriva de uma palavra latina que significa fides, fidelidade. Nós estamos distantes de ser fiéis. Distantes. Nós trabalhamos no campo da crença. Nós acreditamos em tudo que a doutrina espírita fala. Acreditamos. Mas por que não exercitamos? Porque não temos a certeza, a fidelidade. São médiuns que conversam com mortos toda semana e morrem de medo de morrer. Eu não me canso, vou repetir de novo, já disse aqui da outra vez. Eu tenho uma amiga que toda semana eu falo para ela: fulana, você não acabou de falar com um desencarnado? Você não recebe através da psicopraxia, de acordo com o Paiano, as manifestações desses seres, de outras consciências, de espíritos como você? Sim. Por que você tem medo de morrer? Porque eu tenho. E diz que a fé é raciocinada. Falta alguma coisa aí, não falta? Falta refletir, raciocinar. Diz fulana, mas todo mundo morre, é lei natural. Que medo você tem? Queria morrer dormindo. Acordar morta. Só pode ser acordar morta. Não tem outra situação. Eu fico pensando, meditei, pensei, qual a diferença? Qual a diferença? Então, ela tem crença. Não, eu acredito nos espíritos. Acredita na reencarnação? Acredito. Acredito que você é um ser imortal? Acredito. No outro dia está lá: minha vida está tão ruim. Mas você não é um ser imortal? Sou, mas... Aí a desculpa dos espíritas, quase geral: estou encarnado. Sim, gente, é passageiro. Nós somos espíritos em corpos. Precisamos trabalhar em volta disso. Os problemas do mundo têm afetado drasticamente os problemas, somente na área da saúde mental. A depressão, a ansiedade, a solidão, o vazio existencial no nosso meio. Às vezes as pessoas não dizem porque estão doentes e nem querem ser rotuladas como depressivo, ansioso, coisa e tal.
porque nós rotulamos. Então, elas se escondem disso, se entopem de medicamentos, muitas vezes em busca da cura, sem trabalhar o processo de origem. Não conseguem, e não encontram guarita no nosso meio, muitas vezes, para poder se abrir, falar, ter uma amizade sincera. Em muitos casos, em outros cantos, nós temos sim. E depois se afastam das instituições. E nós achamos que é por preguiça. A pessoa não vem porque não quer trabalhar, porque não quer evoluir, porque não quer fazer nada. Passam-se alguns anos, como aconteceu agora, quando deram, pela falta da companheira, já tinham ido 3 anos. Aí foram à casa dela. Não existe telefone, não existe celular, não existe WhatsApp, Facebook, não existe nada disso. Mas 3 anos se passaram. Chegando lá, já estava numa situação terrível, depressão. Não saía mais de casa há 1 ano. Ele disse: onde nós erramos? Em tudo. Desde o princípio. Por quê? Porque deixou afastar quem precisava ser acolhido. Exercitar a fé, como diz Allan Kardec, é compreender, é aprender, é apreender da doutrina espírita. Esta é a fé raciocinada. Todo esse conhecimento precisa ser exercitado cada dia para que a certeza das coisas venha. Ou seja, você tem certeza que é imortal? Tenho. Então você não vai sofrer pelos dramas da vida física, porque você tem a certeza que ela é temporária. Se nós estamos sofrendo pelos dramas de corpos biológicos, de problemas da terra, nós temos crença, estamos distantes de fé, e é preciso trabalhar isso. Por isso que Kardec fala que fé verdadeira é raciocinada. É preciso você estudar, compreender, praticar. Estamos distantes dessa fé, mas estamos a caminho. Nós estamos aqui hoje a caminho. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois o que pede recebe, o que busca acha, e o que bate se abre. Será que Jesus falou isso à toa? Nós pedimos, nós somos bons nisso. Nós batemos, não, nós não vamos atrás. Poucos vão, tanto é que sobressaem no nosso meio. Nossa, fulano trabalha demais. Olha o que fulano, aqui na cidade. Vocês têm aqui um baluarte do movimento espírita no Brasil e está no mundo. O que esse homem fez com seu impulso de vontade? Todo mundo aqui ainda está sobre as obras que ele produziu, e outros com ele, é claro. Ninguém produz só. Mas a alavanca de tudo isso, uma força descomunal, acompanhada por outros companheiros que aqui estiveram e estão no mundo espiritual vibrando conosco nessa noite. Mas imagina, e a nossa parte nesse processo? Nós estamos batendo, estamos procurando, nós acreditamos que as portas vão se abrir? Acreditamos? A fé é isso. A cada um segundo as suas obras. Cada um de nós precisa adquirir a confiança em si mesmo. Um dos capítulos da fé é a fé humana. O outro é a fé em Deus, que nós falamos agora. A fé em si mesmo que faz com que nós produzimos, que nós conseguimos fazer de acordo com as nossas obras. O que será perguntado a cada um de nós, quando nós acordarmos mortos, vai ser: o que você fez dos talentos que eu te dei? Aí nós vamos dizer: mas eu não tive talento. Teve. Serão apresentados os talentos. O Rabi Ben-Zohar Ben-Ami, no livro Entre Irmãos de Outras Terras, ele resume a parábola dos talentos dizendo que aquele que escondeu o talento escondeu uma coisa que nós temos: o conhecimento espírita. O livro é Entre Irmãos de Outras Terras. Ele faz uma releitura da palavra dos talentos, indica que o talento que aquele homem recebeu e foi escondido na terra era o conhecimento espírita. Quantos de nós têm escondido esse talento? Quantos de nós se acha incapaz de produzir, de fazer, de melhorar e de ajudar? E quantos de nós não adentram as instituições espíritas querendo isso? Querendo ajudar, querendo produzir, querendo fazer. Isso acaba em 6 meses.
Quem está há mais tempo no centro espírita sabe disso. Tem gente que chega com uma força descomunal que dura 6 meses. Descomunal temporal. O que falta? As lições são profundas, a cada um segundo nossas obras. Eu não vou ganhar pela obra do seu Jerônimo, não diretamente, mas indiretamente. Eu não vou ganhar pela obra de nenhum de vocês. Eu só vou responder pelo que eu fiz ou pelo que eu deixei de fazer e pelo mal que possa resultar disso. Todos os dias as oportunidades chegam para nós, todos os dias. E nós achamos que ficar na aba da obra de outro vai nos fazer crescer. Eu conheci uma pessoa que andava com um palestrante muito famoso. Durante 30 anos foi o seu acompanhante mora. E essa pessoa, depois que esse grande orador desencarnou, ela se sentiu sozinha. Mas o problema não era esse. Durante esses 30 anos o outro produziu alguma coisa e ela não. Aí ela chega na casa espírita para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Nunca é tarde, mas ele estava muito triste e disse: passei 30 anos, todo mundo achando que eu sabia muito espiritismo e que eu trabalhava muito, mas quem fazia era o outro, eu era só o acompanhante. E agora? Agora começa, meu amigo. Se você não começar agora, você vai ter que começar daqui a alguns anos, daqui a algumas encarnações. Mas eu vou ter que aprender espiritismo, eu estou com vergonha, porque todo mundo acha que eu sei muito. E, meu amigo, nenhum de nós sabe nada. Nós estamos tão distantes de saber o que tem. Começa agora, que agora é o momento, como diz Emmanuel. E ele entrou e continuou. Com alguns meses, desistiu, dizendo: isso não é para mim. E eu pergunto, quantas vezes nós dizemos isso para nós? Isso não é para mim. Nós precisamos escolher o que é para nós, só nós sabemos. O reino de Deus não vem com aparência exterior, porquanto o reino de Deus está dentro de vós. Olha, o reino de Deus não vem com nada externo, com nenhum tipo de aparência como tem acontecido. Ele só vem de dentro para fora, ou seja, a conquista real tem que ser de dentro para fora. Eu sempre costumo dizer que nós adentramos na doutrina espírita. Ela demora para adentrar em nós, mas ela demora um tanto mais, porque ela entra por aqui, pelo intelecto, ela sai por aqui, pela fala, e ela demora muito para chegar mais embaixo, aqui no core, no coração, e quando ela chega no coração, ela sai em forma de trabalho. Muitos de nós entrou na doutrina espírita, ela não entrou em nós. Outros ela já entrou, mas parou na fala, na argumentação, e não chegou ao coração. Quando chega ao coração, desemboca no trabalho. Aí a coisa é diferente. E nós vamos entender que o reino de Deus é de dentro para fora. Porque a ação é o trabalho interno. E é preciso conectar com Jesus nessa lição. Aprender com os erros. Parece que nós não podemos errar e vivemos errando. Mas devemos aprender com os erros. Errou? Diga: errei. O que eu faço agora para mudar? Qual o caminho? O erro faz parte do processo de aprendizagem do ser humano na Terra, do espírito em evolução. Todos nós erramos em algum momento. Por exemplo, amar, nós não amamos a todo mundo. Amamos algumas pessoas, de vez em quando, em algumas situações diferentes. E nós, muitas vezes, sofremos por isso. Nós não perdoamos. Nós falamos mal, como já disse. Nós cultuamos a preguiça algumas vezes. Nós fazemos coisas que nós nos envergonhamos, pessoalmente, individualmente, mas não estamos dispostos a aprender com o erro. Aprender com o erro é dar na cara a tapa mesmo, dizer: errei, quero refazer de novo. Com quem é melhor conviver? Com alguém que é verdadeiro, mesmo errado, ou com alguém falso, hipócrita? É preferível cheio de defeitos, caminhando para o acerto, do que alguém que não enxerga os seus próprios enganos. E a gente precisa trabalhar com esse tipo de coisa. Essa lição vai dizer isso. A palavra grega, amor, a que Jesus se refere: Pedro, tu me amas. Existem 3 tipos de palavras conectadas com o amor. Ágape,
que é o amor sacrificial, aquele amor capaz de entregas profundas. O amor filos, que é o amor da amizade, um amor com esse compromisso menor. E o eros, que é o amor da paixão sexual. Diz estudiosos do texto bíblico que Jesus pergunta para Pedro, usando a palavra ágape: Pedro, tu me amas ao ponto de sacrificar por mim e pelas minhas ovelhas? Ele: Senhor, tu sabes que eu te amo, filhos. Eu te amo só por amizade. É muito fraco meu amor. Pedro, tu me amas ágape. Você é capaz de doar, de sacrificar por mim e pelas minhas ovelhas? Senhor, meu amor é filhos. É mais de leve. Aí Jesus muda na terceira entonação: Pedro, tu me amas, filhos? Pelo menos? Aí ele sofre, dizendo: Senhor, porque Jesus parece que desistiu dele, porque não queria mais o ágape, queria o filhos. Ele diz: Senhor, sabes que eu te amo, filhos, por que está me cobrando o ágape? Ficou complicado? Aí Jesus diz para ele: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu, Senhor, eu. E vai Pedro: você não é aquele que andava com o Nazareno? Não, eu cheguei agora, é quase um Maluf. Eu não sei de nada. Aí outra pessoa fala: mas você não é aquele que pregava com o Nazareno, aquele que eu vi muitas vezes, o pescador? Não, eu sou um comerciante, estou de passagem. Aí a terceira pergunta, ele já sofrendo, porque entendera a pergunta de Jesus: você é capaz de sacrificar por mim? Não foi capaz. O amor era filhos, o amor era de amizade, era um amor ainda de leve, como nós temos pelo outro. Qual de nós tem um amor ágape pelo outro aqui, capaz de sacrificar-se pelo outro, de dar a própria vida? Eu, não. Pedro errou. O que Pedro se transformou no futuro? Pedro, subindo as escadarias, está no Atos dos Apóstolos. Ele chega aquele indivíduo e pede para ele dinheiro. Ele diz: não tenho ouro e nem prata, mas hoje o que eu tenho eu lhe dou. Era um deficiente físico, e ele impõe suas mãos em oração e aquele homem é curado. Pedro saiu do erro, Pedro acreditou em si mesmo, Pedro mudou. O amor de Pedro, que foi levado à prisão, depois à execução, transformou-se de filhos a ágape. O amor sacrificial, com a capacidade profunda de doação. Nós estamos muitas vezes no amor eros, paixão, sexo, e no amor filhos, ainda aprendendo. Nosso amor está em evolução. O Espírito Lázaro, no capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, fala que no início nós não temos senão sensações, instintos, depois sensações, e só então sentimentos. E o ponto alto do sentimento, ele fala, é o amor. O ponto alto quer dizer que nós estamos num sentimento de ódio, de rancor, de mágoa, de ira, e sentimentos também bons, mas mesclados. Nós não estamos no ponto do amor, nós não amamos profundamente. Isso é um fato. Praticar a caridade. Essa pergunta, essa frase, como é praticar a caridade? Eu vou direto na conclusão disso. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Pergunta Allan Kardec aos imortais como Jesus entendia a caridade. Ele entendia dessa forma: benevolência para com todos, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias. Lembra do que nós falamos agora há pouco? Perdão das ofensas. Nós não sabemos disso. Nós não conseguimos perdoar. Eu falo que o espírita tem a vingancinha branca. É aquela coisa que nós não perdoamos a pessoa, mas temos que conviver com ela. Então nós cumprimentamos e tal, mas por dentro é sempre remoendo.
E quando acontece alguma coisa com aquela pessoa, que todo mundo fala, poxa, que pena, tal, não passou no concurso, não deu certo tal coisa, a viagem, a programação, a gente fala, oh meu Deus, era para ter essa por dentro, está sorrindo, está feliz assim, não merecia, mas por fora está, que pena, você merecia ter ido, não merecia nada, eu não quero que você vá, eu não aceito porque eu não te perdoei. Muita gente acha que perdoar é esquecer. Não no sentido, porque elas esforçam em apagar isso da mente, o ato, o acontecimento, a lesão afetiva e emocional. O que ela faz? Coloca uma pedra mental sobre aquilo e faz de conta que não aconteceu. Mais dia ou menos dia, terremotos emocionais fazem com que essa pedra pule dali. E ali vem de novo tudo aquilo, com a mesma força do passado. O resultado do perdão é o esquecimento, mas esquecer não é perdoar. São situações completamente diferentes. Quando você perdoa, o esquecimento é natural, mas muitos de nós esforçam-se em esquecer, sem resolver, sem consertar, sem refazer. Aí não trabalhamos nada com essa caridade. Nós estamos trabalhando com a caridade de dar coisas, longe da justiça que nós queremos. Amar o próximo. Senhor, fala-nos das leis. Vou resumir as leis e os profetas em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tem muita gente amando a Deus primeiro, naquele culto exterior, ou seja, quer amar a Deus e não consegue amar o próximo e nem a si mesmo. Isso é uma grande dificuldade da convivência humana. As pessoas acharem que se amarem a Deus e não amam, nós nem lembramos de Deus na maioria das vezes, nem queremos saber. Nós lembramos de Deus no sofrimento, na angústia, na dor. Poucos agradecem a Deus pelo dom da vida. Se lembram de amanhecer agradecendo, anoitecer agradecendo. Nós pedimos. Então, o caminho é o inverso, o Espírita sabe disso. Se você não aprender a se amar, não aprender a se amar profundamente, você nunca vai amar seu próximo. Porque enquanto você não reconhecer quem você é, aceitar-se como você é, um ser em evolução, o seu olhar para o outro nunca vai ser de amor. Porque você não vê o outro como um ser como você. E é preciso ver o outro como um espírito imortal, para que eu reconheça que ele está também em evolução, com possibilidades de queda, como eu. Se isso acontecer conosco, nós vamos amar o próximo. Mas isso só vai dar resultado se eu me amar. Eu me aceito? Eu me amo? Uma das doenças desse século é o desamor. A depressão resulta no indivíduo que não se ama. É um dos estados que levam a isso. A solidão acompanhada resulta disso. O vazio existencial é quando você deixa de amar você mesmo. E nós observamos as pessoas dizendo: eu perdi a vontade, eu não gosto mais disso, ou seja, não ama mais aquilo que fazia, em razão de não se ver como esse ser espiritual, não se estuda, não se aceita. Muitos de nós estão vivendo no passado das escolhas, do que eu fiz, do que deveria ter feito e do que não fiz, e não no presente. É o presente que fará o resultado do futuro. E amar o próximo principia no amar a si mesmo primeiro. Depois, amando você e amando o próximo, você vai estar amando a Deus. Não precisa nem dizer isso. É um fator que vai acontecer naturalmente. Amemos-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Façamos aos outros. Vocês pensam como eu? E parece que isso está tão distante de nós. Façamos o outro o que quer que eu faça comigo. Hoje, nesse estado de espírito, não aqui, eu falo nesse estado de vida, nessa vida que tenho levado, se eu desejar o outro que eu me desejo às vezes, eu vou praticar o mal.
Porque nós ingerimos o que não podemos, comemos o que não devíamos, fazemos e pensamos coisas que nos fazem mal, nos adoecemos emocionalmente, engolimos problemas que implodem em dores e processos de doença. Você já pensou em desejar isso ao outro? Já pensaram nisso? Então é preciso um autoaprendizado. E para isso você tem que tirar todas as máscaras. Todas as máscaras. E se colocar como um ser em evolução. O dia, nós estamos caminhando para isso. Nada que 2 ou 3 mil anos não fará que isso aconteça. Mas nós vamos chegar e nos ver realmente como somos. Viver um dia de cada vez. Quem consegue? Muitos de nós vivemos ansiedade com 2 tipos de ansiedade. A ansiedade das coisas que ainda não aconteceram, e nós queremos viver emocionalmente o fato. E a ansiedade das coisas que já aconteceram, e nós vivemos na ansiedade do medo de errar de novo, ou de fazê-las novamente. São 2 momentos de ansiedade que nós vivemos atualmente, e isso tem trazido muita dor. Alguém que vive do futuro, não dos projetos, mas emocionalmente querendo viver situações, foge do presente. E sem estar no presente, é difícil avançar. Sem estar conectado na sua vida agora, é difícil avançar. Porque nós caminhamos para o mundo dos sonhos. Idealizamos aquilo que nós não somos e o que queremos ser, sem fazer nada para que isso aconteça. Isso é problema. Isso é máscara. Viver um dia de cada vez é aceitar-se como é e com tudo que acontece contigo. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia seu próprio mal, ou seu bem, depende de cada um de nós. Um dia de cada vez. O que é isso? Mas eu não devo me preparar, eu não devo me precaver, eu não devo. Tem gente guardando para 500 mil anos, não é nem para outro dia não. Está querendo guardar não sei para quem. Há uns 2 anos atrás saiu na Europa um banco da reencarnação, não sei se vocês viram essa matéria. Então você podia fazer seus depósitos lá para recolher na outra vida, acredita nisso? Tinha muita gente depositando. Eu fiquei pensando, gente, como o povo acredita em coisa, não na reencarnação, mas que alguém vai te devolver depois. Será que ninguém explicou sobre o véu do esquecimento? Como é que você vai lembrar? E o outro vai morrer também, como é que ele vai te devolver? Então, todo mundo ia gastar agora. Tem gente lá depositando. Deve ter dinheiro de sobra demais para fazer um negócio desse. Porque acreditar no banco da reencarnação é acreditar em nós, nas nossas tarefas de agora. E tem gente que acha. Essa pessoa estava se ocupando com o dia de hoje? Ela estava muito além, ela estava querendo já na outra encarnação, já nascer com dinheiro no banco. Você já pensou uma poupança espiritual? Não é essa que nós estamos falando, não. Nós estamos falando de outra poupança. Depois que André Luiz inventou o tal do bônus hora, tem gente igual doido no centro espírita. Se ele aperta a mão de alguém, ele já compra um bônus. Ou seja, aí André Luiz vai e funda o BNH do além. Ou seja, casa própria no além. Você vai ter que trabalhar para comprar. Tem muita gente querendo terreno de esquina. E depois falam mal do evangelho, que está vendendo o céu. Nós estamos loteando as colônias para nós. Eu vou para tal lugar. O brasileiro todo quer ir para nosso lar, porque só falaram de uma, né? André Luiz fala de 3, Alvorada Nova, tem mais uma colônia, mas todo mundo, gente, para onde nós vamos não é problema. Como nós vivemos é o grande fator de hoje, e é hoje que define isso. Seja feliz. Vocês são felizes? Não, mas foi tão fraco. Deve ser falta de lanche. Vocês são felizes? Eu não perguntei para vocês dizerem sim. Perguntei para dizer a verdade. Assim, eu sou mais ou menos, de vez em quando, um tanto feliz. Hoje eu estou feliz.
E isso é um trabalho conosco mesmo. Hoje eu estou muito feliz, extremamente emocionado com as músicas, me tocam profundamente, e fiquei pensando, que felicidade você conquista num espaço desse, diferente do que nos oferecem fora daqui. Nos querem dar felicidades que não ficam na alma. E ser feliz é uma conquista diária, de cada dia. É igual você fazer parte do AA, uma analogia meio furada, mas sério. É um dia de cada vez. O alcoólatra, o alcoolista vai lutar contra o vício. E nós buscar ser feliz um dia por vez. E não ficar preparando a felicidade para a próxima encarnação, no sentido de não fazer nada agora, só esperando no futuro. Trabalhadores do centro espírita têm desencarnado com problemas sérios. Pelo que eu sei, já fundaram vários hospitais psiquiátricos no além para nos receber. E eu fico pensando, não vai dar para todo mundo. Não vai dar. Porque muitos de nós trabalham 20 anos muito bem com amor à causa e à tarefa. Depois fica mais 20 por obrigação. Porque senão perde os bônus horas. E nós precisamos ser felizes cada dia. Colocar força naquilo que nós fazemos. Pedir ajuda. Contar com o outro. Abrir o coração. Mesmo que fale mal da gente, abra. Mesmo que diga que você é fraco, fale dos seus sentimentos. Nós precisamos fortalecer laços. E ser feliz é isso. Bem-aventurados humildes de espíritos, os que choram, os mansos, os que têm fome de justiça, os misericordiosos, limpos de coração, os pacificadores, que são perseguidos por causa da justiça. Sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem toda mal contra vós por minha causa. Se falarem mal de nós, pela causa que nós abraçamos aqui, qual o problema? Os espíritas são doidos, falam com gente morta, falamos, e muito bem, por sinal. Espírita é isso, é tudo falso, hipócrita. Pode ser, algumas vezes, mas nós estamos aqui. O espírito tem parte com o demônio, tá? Se o demônio faz o que nós fazemos, venha mais demônios, né? Gênios. Os espíritas são bitolados, vão todos para o inferno. É o maior prazer de estar com vocês no inferno. Se a nossa ação aqui nos leva para esse inferno, nós estaremos juntos lá. Alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Nós temos que vir para a tarefa alegres, felizes. Vocês já foram numa recepção que a pessoa que te recebe no centro não consegue sorrir? Mas talvez está lá porque não tem outro e está passando por uma grande dificuldade. Mas aquele que sorri não quer estar lá. Você já recebeu um aperto de mão, um abraço na entrada da casa espírita? Quantas vezes nós ficamos na casa espírita e ninguém nem olha para nós, nem sabe de nós. Nós estamos lá, não querendo ser vistos, porque não queremos fazer nada. Se alguém nos vê, vai me cobrar. A casa que eu frequento, essa casa que eu fundei, ela é tão pequena, que no máximo a gente coloca 30 pessoas. E eu digo para vocês que ela não enche. Aí vocês imaginam quantas vezes eu fiz a palestra, eu e os espíritos. E o problema é que eles não abrem a porta quando alguém chega atrasado. Então era um desespero, porque você sozinho fazendo a palestra, e aí se tocasse a campainha, o interfone, como é que você faz? Tudo bem. Mas quantas vezes as pessoas estão ali sentadas? Aí uma companheira que vinha de uma casa muito grande, com 300 pessoas, passou a frequentar a nossa casa. E foi, porque eu quero trabalhar, eu quero fazer, eu só escuto. Porque a experiência me diz que quem trabalha, trabalha, quem fala, quem fala. Então, fiquei observando. Não, porque ninguém nunca deixou fazer nada, eu estou só olhando. Aqui você pode fazer o que você quiser, fica tranquilo e tal. Mas as pessoas não querem trabalho, elas querem dirigir o centro do seu lugar. Elas acham que é a tarefa mais importante e está à disposição. Então, passado um tempo, ela deixou de ir. Aí eu perguntei, o que foi que você não vai mais? Aí vai tão pouca gente. Eu falei, Ela, aí a gente fica assim. Eu falei, eu já sei o que era. O quê?
É o seguinte, num centro grande, quando você ia, você sentava lá atrás e ninguém te via. Então ninguém te chamava para nada, mesmo você querendo trabalhar. Você não se oferecia e ninguém te enxergava. Aqui só tem 15. Se você faltar, nós sabemos que você faltou. Se você não veio na tarefa, todo mundo sabe que você não veio. Se você não veio na palestra, todo mundo percebe que você não veio. Ela foi isso mesmo. Ou seja, todo mundo sabia quando ela não ia. Aí ficou a coisa esquisita, porque era melhor um centro grande que ninguém nem sabe se eu entrei ou se eu saí. E depois eu reclamo que ninguém me recebeu, ninguém me deu oportunidade de trabalho. Mas nós somos assim. Alegrai, exultai, agradeça aonde nós estamos, com quem nós estamos, porque esse é o nosso lugar, é a nossa tarefa, a 10ª parte do cristianismo de nossos lábios. Conseguir expressar-se em nossos atos de cada dia, a terra será plenamente libertada de todo o mal. Cristãos, espíritas, precisamos fazer isso. Nós precisamos que essas palavras que saem da nossa boca com grande facilidade cheguem ao coração esse conhecimento, para que possamos então juntos, enfileirados, partícipes, abraçar as tarefas do dia a dia, cada um naquilo que pode, naquilo que consegue, fazer com que o Espiritismo seja uma doutrina da alegria, uma doutrina da felicidade, uma doutrina do amor, e não só a doutrina dos que falam com os mortos, daqueles que vivem em reuniões secretas que ninguém sabe o que é. Nós precisamos ser os espíritas, daqueles que são eles mesmos em casa, na rua, no trabalho, a mesma pessoa, mesmo sendo imperfeita, e não aqueles anjinhos do centro, capetinhas de casa. Precisamos transformar isso. Precisamos modificar. É necessário, nesse momento da Terra, que nós abraçamos a tarefa e a condição de espíritas, sem medo, sem vergonha, com uma vontade imensa de ser feliz. Muita paz a todos, um grande abraço.